Israel está recebendo uma das maiores críticas da história desde o início da guerra por não estar liberando ajuda humanitária lá para a faixa de Gaza. Mas acredite ou não, tem um motivo para isso estar acontecendo. E eu vou te falar, não é só culpa de Israel, tá, gente? Aliás, tem outras coisas que estão envolvidas aí no meio que a ONU e outras organizações não querem colocar à tona, né? Então vamos lá que eu vou explicar isso para vocês. Além disso mesmo, já que a gente está citando Israel e são os brasileiros, vamos falar dos brasileiros que estão em Israel. Ou seja, estamos lá com o Tarcísio e o Caiado, que foram representar o Brasil e soltaram assim o verbo lá, humilhando até mesmo o Luiz Inácio Lula da Silva. Então, hoje o assunto vai ser sobre as tretas de Israel e o que está acontecendo lá, e vamos mostrar um segundo lado para vocês, que às vezes as pessoas pensam e acabam não vendo a verdade. Então vamos lá, que hoje tem muita informação. Então não se esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar, porque isso ajuda a gente bastante aqui no canal a trazer conteúdos bons para vocês. E acredite, comentário, gente, se você gostou dos vídeos ou que você acha que tem que mudar alguma coisa, coloca nos comentários, porque isso também ajuda a gente a moldar os vídeos para ficar específico do jeito que vocês gostam, tá? Então vamos lá voltar para o nosso conteúdo, né? Vamos falar primeiro sobre o fato dos problemas que estão rolando em Israel com a ajuda humanitária, né? A ONU, os Estados Unidos, eles entram muito no meio quando fala de ajuda humanitária. E acredite, todo mundo no mundo fica citando a ajuda humanitária querendo dar uma de boa samaritana, né? Mas assim, quando vemos que é na prática e a guerra está rolando nos países deles, a ajuda humanitária, assim, todo moralismo acaba por completo, né? Só que o que acontece? A faixa de Gaza, ela estava recebendo muita, mas muita ajuda humanitária, principalmente para os palestinos. E dentro dessas ajudas humanitárias, tinham sido enviados, aliás, depostos sendo criados pelos Estados Unidos e por outros países, tá? Que estavam mandando muito reforço, muita ajuda para os palestinos. Acredite, de início era para ser dos palestinos. Só que o problema que ninguém conta quando falam que a ajuda humanitária não está chegando e colocam a culpa em Israel, é que quando chegou um caminhão de comida, há um tempo atrás, lá em Israel, gente, enviado por outros países, a gente viu que claramente os próprios palestinos pertencentes ao Hamas iam lá e tiravam do seu próprio povo. Então, jogar a culpa somente para Israel é um pouco hipócrita, porque assim, se nem o próprio Hamas deixa o povo dele com o mínimo necessário, Israel não seria completamente culpada. E o porquê que Israel não deixa essas ajudas humanitárias chegarem lá? Vamos começar que assim, o governo de Israel, se não tivesse algo subliminar nas ajudas humanitárias, a gente pode dizer que até eles deixariam. Mas vamos citar um exemplo do Brasil. O Lula enviou filtros d'água como ajuda humanitária para lá a faixa de Gaza para os palestinos, né? Só que o que acontece? Esses filtros d'água, eles tinham placas de energia solar. Coisa que assim, vamos começar que nem o próprio brasileiro, em vários lugares no Brasil, não tem saneamento básico, muitas pessoas sofrem com essa questão de água, e assim, eu acho que mandar para Israel poderia pensar em algo um pouco mais barato e um pouco mais viável, tipo filtros de barro dão certo, tem o mesmo efeito. Para que teria essa placa de energia solar? Só que o que acontece? Muita gente, quando viu essa placa de energia solar nesses filtros, desconfiaram de uma coisa, porque grande parte dos túneis que tem lá na faixa de Gaza, que são do Hamas, são movidos à energia solar. Então, o que acontece com essa ajuda humanitária? Chega essa ajuda humanitária, o pessoal do Hamas vê que tem esse item importante que eles vão precisar, ou seja, essas placas de luz, e simplesmente vão lá e roubam essa ajuda humanitária para trazer benefício para eles próprios. Então, tipo assim, é uma ajuda, entre aspas, disfarçada, né? Porque se enviasse algo mais prático, mais fácil, não precisava disso tudo, né? Só que o que acontece? Vários países que estão ajudando com essa ajuda humanitária estão fazendo algumas espécies de envios duvidosos, ou seja, tá, eu envio essa ajuda humanitária, mas por outra coisa, de uma linha subliminar, dá para o Hamas conseguir usar aquilo para outra coisa. Então fica uma coisa onde acaba sendo útil para o Hamas, isso não chega nem ao mínimo do povo palestino.
E o que acontece? Israel viu que essas coisas estavam acontecendo, então, entre aspas, Israel conseguiu e começou a barrar esse tipo de coisa. Ou seja, se for ajuda humanitária, que eu vi que Israel não barrou, tipo a criação de portos lá na faixa de Gaza, que os Estados Unidos estavam criando, Israel não fez nada para barrar aquilo. Então, resumindo, Israel não é um país que eu considero assim, meio que genocida, como eles falam, né, gente? Porque, querendo ou não, assim, liberar essas passagens que são subliminares ia ser muito ruim para o governo israelense, né? Mas acredito eu que o governo já liberou antes, quando era caminhão extremamente de comida, coisas humanitárias mesmo, sem nenhuma coisa subliminar assim por trás. E quando chegava lá, o próprio pessoal do Hamas roubava e não deixava isso com os palestinos que realmente precisavam daquela ajuda humanitária. Então, resumindo, quem estraga claramente a Palestina e a faixa de Gaza é o próprio povo palestino, ou seja, o Hamas que está lá e fazendo aquela atrocidade toda lá em cima e claramente assim, nem se preocupa com o próprio povo dele, né? Então, assim, jogar a culpa para Israel, eu não sei, não vejo que é algo extremo, né? Que é algo que deveria ser colocado. Porém, já que a gente está citando Israel, citamos fatos do Lula, né? De falas muito polêmicas nesses últimos tempos, principalmente envolvendo o governo israelense e outras coisas, envolvendo os nazis lá da Alemanha, vamos falar sobre o Tarcísio e o Caiado que foram para lá. Bem, já estava programado que eles irem para lá, né? Claramente teve outras pessoas que foram convidadas e claramente não quiseram ir, né? Como o próprio Zema, que decidiu não aparecer lá em Israel. Porém, o Tarcísio e o Caiado foram para Israel para discutir, fazer homenagens e ver a situação. Só que assim, na minha visão, a ida deles para lá foi um banho de diplomacia, coisa que o Lula, embora fica viajando para todo o país, ele não consegue fazer nunca. Porque chegaram lá, tiveram totalmente um apoio, eles foram realmente convidados por sociedades, não foi pelo governo oficial israelense, mas conseguiram conhecer o governo oficial, conseguiram ir com o Benjamin Netanyahu, tirar foto, conversar sobre esses temas. Eles falaram muito sobre realmente que o Brasil não está pensando como as pessoas pensam que o Brasil está do lado do Hamas, ou seja, os brasileiros e o governo brasileiro não estão tendo aí uma paridade muito grande. Então, realmente, eles conseguiram mostrar tudo o que o Brasil sente, solidariedade com Israel e sabendo de todos esses conflitos. Aliás, até mesmo o próprio Tarcísio ele chegou muito a dizer sobre investimentos lá em Israel, tanto para infraestrutura, segurança, agricultura e outras coisas que podem ser bom até mesmo para o Brasil e para Israel, né? Mas em foco que ficou foi aí as tragédias que aconteceram lá e a guerra toda, né? E claramente a gente viu que teve coisas que foram ótimas, foram boas, que a gente não vê no governo Lula. Ou seja, ninguém atacou ninguém, a gente não viu um discurso onde estava o Tarcísio e claramente o Caiado atacando todo momento o governo brasileiro, falando mal do Lula. A gente não viu um discurso, vamos falar assim, extremista, né? Porque assim, as pessoas ficam comparando a direita como extremista, mas assim, foi um discurso completamente normal, que eu não vi nada de extremista, embora algumas mídias colocam isso. E por último, a gente viu que foi um discurso que realmente mostrou o que o brasileiro estava sentindo e qual é a opinião do brasileiro sobre essa guerra. Coisa que assim, o Dismas falou completamente toda aquela ladainha que o governo vinha fazendo há muito tempo sobre aí, né, essa questão da guerra contra o Hamas, né, gente? E acredite, teve muita gente na mídia que falou sobre isso, que chegou a questionar se estava certo, se não estava certo. E uma das falas que eu achei mais interessantes foi essa. Eu vou colocar aqui para vocês agora, tá, gente? Então, assistam o vídeo aí, porque eu achei muito, mas muito interessante realmente a fala desse cara. E eu realmente acho que é algo que a gente tem que fazer aqui no canal, porque é muito importante, tá? Vamos lá assistir o vídeo então. Convidou ele para vir para o Brasil, foi muito simpático.
E o Tarcísio, em um tweet hoje, ele esclareceu que conversou sobre várias possibilidades de cooperação, agradeceu o suporte da comunidade judaica, lembrou da questão da tragédia de São Sebastião, e ele externou a solidariedade ao povo de Israel e votos de sucesso para obter de volta os reféns para as suas casas, e que seja pavimentado um caminho da paz. Então, é uma aula de relações institucionais e internacionais que o governador Tarcísio deu ao Lula. Se reparar bem no que ele fala nesse tweet, ele pede a paz, que é o que todos queremos, mas pede a paz sem ofender o povo agredido e sem equiparar o povo agredido com os terroristas. Então, o tweet vem num momento assim, sintomático em que o Lula anda subindo pelas paredes diante da sua queda de popularidade. E o Tarcísio, inclusive, teve a elegância de não soltar nenhuma indireta ao Lula, seja lá fora, seja no tweet, poupando aí o caudilhão de passar mais vergonha internacional, ao mesmo tempo que passa uma mensagem internacional forte, estadista, de que o Brasil não pensa como Lula. Esse tipo de atitude mostra que o Tarcísio tende a chegar em 2026 como franco favorito à reeleição contra qualquer poste que vier do Lula. Eles fizeram